Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Nesses primeiros 2 dias da semana, hoje terça-feira, transmitindo aqui diretamente de Campo Grande, a bela capital do Mato Grosso do Sul, diretamente do evento que se realiza nessa cidade, que é a Bienal dos Negócios da Agricultura do Brasil Central, evento que reúne os estados produtores agrícolas da região centro-oeste brasileira, Mato Grosso do Sul, Goiás e também o Distrito Federal. Região responsável pela maior parte da produção brasileira de grãos, grande produtora também de pecuária e de algodão, tanto um celeiro novo do Brasil, cresceu muito nos últimos anos, superou a tradicional região sul do país. E esse evento discute aqui exatamente os desafios dessa região aqui, que são muitos, desafios na logística, desafios em termos até de propriedade rural, de direito agrário, muitas questões ainda precisam ser resolvidas aqui, também as perspectivas a partir disso, perspectivas econômicas, perspectivas de mercado, perspectivas de crescimento ou não da agricultura nos próximos anos. Ou seja, muitos assuntos estão sendo debatidos nesse evento, 2 dias aqui em Campo Grande, e o Terra Viva está transmitindo diretamente os seus programas, alguns dos seus programas diretamente desse evento, pela sua importância aqui, não só para a região, mas também para o Brasil. Bem, eu conto hoje nesse programa aqui com a presença aqui, com o nosso convidado aqui, que é o Pedro Arantes. Ele é consultor do sistema Senar-FAEG, da Federação da Agricultura do Estado de Goiás, um dos estados que compõem essa região centro-oeste, está participando ativamente do evento. O último evento, inclusive, foi na capital goiana, lá em Goiânia, e esse aqui é o terceiro agora que realiza, portanto, aqui em Campo Grande. Pedro Arantes, ele é economista, ele acompanha muito de perto, conhece muito bem os desafios dessa região importante aqui, vai contar um pouquinho para a gente o que está se resumindo nas discussões desse evento, falar um pouquinho também das perspectivas para a próxima safra, perspectiva do mercado, ele que acompanha muito de perto também o mercado de grãos. Antes de mais nada, vamos dar uma repassada aqui para ver como é que está o sentimento do mercado nesse início, nessa metade de dia, na verdade, aqui terça-feira, um dia novamente de preocupações com a economia da China, com o enfraquecimento da economia da China. A Bolsa de Xangai caiu novamente hoje, 1,2%, já havia caído um pouco ontem, hoje caiu um pouco mais. Isso preocupa o mundo não só pelo mercado acionário da China, mas pelo sintoma que isso significa de que a economia da China realmente não vai bem, pode até estar em uma situação pior do que se imaginava até pouco tempo atrás. Isso leva, inclusive, a uma outra conclusão de alguns economistas, de que a consequência disso para o resto do mundo começa até pela possibilidade de o Banco Central americano, por exemplo, adiar a sua decisão de retomada do aumento dos juros, previsto agora, está previsto até para setembro agora, porque a economia americana está começando a tomar fôlego, isso permitiria, portanto, a retomada do aumento das taxas de juros dos Estados Unidos, que estão praticamente zeradas desde a crise financeira de 2008, há 7 anos, portanto. Só que com esse enfraquecimento da economia chinesa, muitos leem agora a possibilidade de que isso não aconteça, esse aumento dos juros dos Estados Unidos, que seja adiado para outra oportunidade, principalmente para o ano que vem, e isso acaba enfraquecendo também o dólar lá fora, em relação a outras moedas fortes. O dólar index, que mede essa situação do fortalecimento do dólar em relação a outras moedas de mesmo calibre, 6 outras grandes moedas importantes, estava em queda já nessa terça-feira, em função exatamente desse sentimento, dessa possibilidade de que o Banco Central americano relaxe nessa sua ideia de retomar o aumento dos juros. Já o câmbio aqui dentro, aqui no Brasil, segue em alta, com alta acima de 1%, agora nesse início de tarde aqui, a 3,67. Agora a gente está vendo aqui no nosso quadrinho aqui, 3,67, 3,67, quanto mais uma alta depois de ontem. Nesse caso aqui, refletindo muito diretamente os problemas internos do Brasil, e são muitos. Muita instabilidade política, muita preocupação com o efeito disso na economia, preocupação com a remessa de um orçamento para o Congresso, com um rombo já previsto, pré-antecipado aí de mais de 30 bilhões de reais, deixando o pepino para os congressistas resolverem, como seria uma função do Executivo, sinalizar, botar um freio nos seus custos lá, numa tentativa de equilibrar o orçamento. Como isso não aconteceu, o mercado acaba reagindo negativamente, Bovespa cai e o dólar sobe. Bolsas internacionais operando hoje em parte em queda, parte com leve alta. Soja em Chicago com queda de 1,6% nesse início de tarde. O mercado continua andando ainda, não fechou, está longe de fechar ainda. Milho também com queda, 1,1%. Claro que isso aqui refletindo também essa situação, essa preocupação com a China, principalmente no caso da soja, né? Soja com queda de 2 dígitos, aí 12, 13 pontos em relação a ontem.
Trigo com alta, e preocupação com seca na Rússia, lá afetando o mercado de trigo, tem sido um fator altista para os preços, trigo com alta de 0,8%. Na Bolsa de Nova York, nós temos aqui o açúcar em alta, 0,5%, suco de laranja também em alta, 0,3%, o café em queda. O café voltou a ceder bastante, inclusive, queda de 1,5%, e algodão também caindo 1 ponto percentual na Bolsa de Nova York. Para completar também o cacau, Nova York queda de 1,5%. Boi aqui da BMF com leve alta de 0,2%. Mercados, é bom lembrar, não fecharam ainda, mercados estão em andamento, bolsas funcionando, portanto lá pode acontecer alguma virada nas próximas horas aqui. Bom, eu quero conversar agora um pouquinho com o nosso convidado aqui, o Pedro Arantes, já disse, consultor lá da FAEC, Federação da Agricultura dos Estados Goiás, de Goiás, que está participando ativamente aqui desse evento aqui em Campo Grande. Pedro, boa tarde, obrigado pela participação aqui no nosso programa. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui com vocês. Pedro, você está acompanhando as discussões aqui, o que dá para sinalizar dessas preocupações que estão sendo levantadas aqui? O que está preocupando mais, o que está pegando mais no pé do agricultor aqui da região centro-oeste? Bom, a grande preocupação no momento realmente é essa insegurança, vamos dizer assim, no lado político e com reflexo isso aí muito grande também no lado financeiro e aí com influência muito grande no câmbio. Inclusive nós tivemos agora o primeiro painel de hoje de manhã, o Enfoque foi esse, é uma análise muito boa de um especialista da Fundação Getúlio Vargas, onde ele realmente alertou para todos esses pontos aí que deixa assim, uma insegurança até do produtor, de todo o processo, para onde a coisa pode caminhar nesses próximos 6 meses. Ou seja, justamente o principal período nosso, que é do plantio que começa nos próximos dias até a colheita. E o grande fator é o câmbio, né? Nós estamos vivendo um momento do mercado extremamente influenciado pelo câmbio e é um dos mais estáveis dentro desse processo. Qualquer mudança política, se vai dar certo o plano econômico, se vai ter algum problema agravando politicamente, isso aí tem um reflexo no câmbio e como é que o produtor fica. Aí fica aquela expectativa, será que na colheita nós vamos manter um câmbio até mais favorável ou será que poderá ocorrer um descasalamento do câmbio em relação ao custo? Essa é a grande preocupação do produtor no momento. Ou seja, o câmbio, se tem um efeito positivo nesse momento, em função de custo, o efeito pode ser até pior do que o efeito positivo. Sim, aqui, né? Se por acaso der certo o plano econômico, a tendência é que a partir dos primeiros meses do ano que vem, a economia prática já absorveu todos esses ajustes que ocorreram na economia e aí corre-se o risco, não de falar de um câmbio abaixo de 3, mas pelo menos acomodar em 10% em relação ao que está hoje, já é um impacto muito grande para o produtor, que ele comprou com um custo com câmbio mais alto, e aí ele vai ocorrer descasalamento. Essa é a grande interrogação no momento. Por isso até a gente tem recomendado para o produtor. Não vai fechar tudo, mas feche pelo menos aquilo que ele tem que acertar naqueles primeiros momentos da colheita. No Centro-Oeste, Pedro, o produtor tem mais ou menos antecipado de forma razoável e satisfatória suas vendas de safra futura, travou já os seus custos também. A situação é controlável, digamos assim? Sim. Nós calculamos hoje que eu acho que pelo menos uns 40% já foi travado, mas é aquele negócio, sempre tem aqueles produtores que ficam naquela expectativa de alguém falar, não, o câmbio vai chegar a 4, ele fica naquela esperança. É um risco muito grande. Isso nós temos alertado. O mercado está sendo extremamente influenciado pelo câmbio, porque no sentido estrutural o mercado está bem abastecido, seria ter mais pressão de baixa, que é o que está refletindo em Chicago. Então, quer dizer, o produtor está tendo a vantagem hoje é no câmbio, então não pode ficar especulando sem fechar uma boa parte, porque então ele corre esse risco de lá na frente ficar bicado. Pedro, você é um especialista aqui, especialmente no milho. Eu sei que você acompanha o mercado de milho aqui há muitos anos aqui. O que a gente tem notado aqui na agricultura brasileira é uma linha divisória interessante aqui, que faz com que a gente raciocine que já tem uma dobradinha praticamente selada aqui para o futuro da agricultura brasileira, que é soja primeira safra e milho na segunda. Vai acabar o milho de primeira safra, né? Olha, não vou dizer que ele acabe até por alguma necessidade de alguma rotação, mas na verdade é o que ele está avançando cada vez mais. Goiás já chegou a plantar cerca de quase 600 mil hectares quando tinha só a primeira safra. Hoje nós estamos aí com em torno de 200, nessa deve reduzir mais uns 20 ou 30 mil, porque a safra ela caiu assim, a mão na luva. Então, num momento que ninguém está colhendo em todos os mundos, mesmo até o mercado interno também, os grandes consumidores não estão colhendo no seu Paraná.
colhe-se um produto de ótima qualidade, que não está chovendo, não tem risco de produto ardido, então está colhendo um produto de ótima qualidade no melhor momento do mercado. Então nós até temos dito, milho safrinha vai ficar igual a soja no sentido da exportação. Colhe, dá uma pequena, faz uma pré-limpeza, uma secadazinha, já vai direto para o porto, produto de ótima qualidade. Então assim é realmente uma dádiva para o setor agrícola do Centro-Oeste, essa safrinha. Mas Pedro, um excesso de produção não corre o risco de coincidir lá com uma safra americana grande, embola tudo e aí fica sem mercado, não? Sim. Há esse risco? Esse risco há, mas nesse momento a situação estrutural do mercado de milho, embora também está bem abastecida, ela está até mais favorável para o milho do que para a soja. A relação estoque mundial do milho em relação ao consumo está mais favorável, está um pouco menor do que o que está na soja. Essa é uma alerta que tem feito muitos produtores. Nós estamos vivendo uma situação cambial e o mercado, assim, a estrutura do mercado está bem mais desfavorável até do que é para o milho. O estoque mundial está em torno de 27%, o equilíbrio é em torno dos 15%. Então tem que ter muito cuidado com isso aí. Bom. A gente continua essa conversa com o Pedro Arantes daqui a pouquinho, no segundo bloco. Antes disso, vamos ver se dá tempo a gente passar rapidamente os nossos indicadores aqui dos mercados físicos. Está na mão aí? Vamos começar lá pela soja. Nossa produção aqui pode colocar no ar ou vamos deixar para o segundo bloco? Está ali. Soja Paranaguá, está operando em alta, é isso mesmo? Um pouquinho longe, nós estamos participando aqui de um evento, como o público pode notar aqui, o barulho é muito grande aqui, a visibilidade também não é muito boa aqui, porque o evento tem mais de 1000 pessoas participando, é um sucesso esse evento, mas claro, tem esse problema, nós estamos aqui bem no meio do turbilhão aqui com muito barulho. Acho melhor a gente ir para um rápido intervalo a gente volta em seguidinho aqui para continuar a nossa conversa aqui no Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. A gente volta já. De volta com o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia. A gente já começou a passar aqui os indicadores aqui dos mercados físicos. A gente pediu para a produção para repassar novamente aqui, começando lá pela soja em Paranaguá. Vamos ver aqui, em alta, né? Alta em Paranaguá, mercado físico refletindo basicamente o comportamento do câmbio, alta de 0,6%. Nós temos aqui milho em Paranaguá, está na mão aqui, milho em Paranaguá também com alta, é isso aí, 1 ponto percentual. Passando os demais indicadores aqui rapidamente para a gente posicionar o nosso amigo telespectador. Café em Londres, é difícil de enxergar aqui, porque eu estou no evento aqui, a gente está mal posicionado aqui, é difícil a gente ver aqui, mas o nosso telespectador certamente está vendo o comportamento na tela, eu não vou precisar repetir aqui, porque na verdade eu não estou vendo. Boi na BMF, dá para ver, próximo indicador. Boi gordo na BMF, com queda, isso aí não. Leve alta 0,2%, mercado físico eu estou vendo aqui estável. Mas a gente dá uma paradinha por aí, vou continuar a conversa aqui com Pedro Arantes, ele que é consultor da FAEG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, está participando desse evento aqui extremamente importante que discute a agricultura do Centro-Oeste. Pedro, perspectiva para a próxima safra, como é que você está enxergando? Começando lá pelo estado de Goiás, aumenta a área de soja de novo? Sim, nós estamos trabalhando aí, eu acho que a nível de Brasil não vai ficar muito diferente como um todo. Nós estamos trabalhando com 2% até 5% de crescimento. Vai ter aí talvez uns 2% em cima de área ainda de milho na região sudoeste. E a outra parte realmente é em cima da renovação de pastagem no meio norte. Mas com certeza o Mato Piba lá vai ter um crescimento bem mais alto, porque até os estados do sul não tem muito onde crescer. Mas, de qualquer maneira, mesmo a nível de Brasil, a gente acredita que deve aproximar dos 5%. E nós temos alertado muito isso aí aos produtores, que ele está sendo estimulado por uma condição de mercado financeiro, que é o câmbio. Porque a estrutura de mercado, o mercado está bem abastecido, então tem que ter muito cuidado. Pode estar montando uma armadilha para um dia que o câmbio acomodar. A gente acredita, né, que uma hora esse programa do governo vai dar certo e talvez se não for nessa outra safra, na outra safra, precisa dar certo. E a gente chegar talvez daqui 2 anos ter com estoque alto e com câmbio acomodado, isso é um risco muito grande. Então, por isso, eu acho que o racional seria nem aumentar a área. Mas o mercado, o sistema é capitalista, é estimulado pelo lucro. No momento, está fechando soja em Goiás aí de 60% até 65%, 67%.
e seu estímulo produtor ele acaba aumentando a sua produção. A tendência que a gente nota aqui, pelo menos em algumas regiões, é o produtor aumenta a área aqui, mas vai tentar economizar em tecnologia, vai tentar usar menos fertilizantes. Isso pode acontecer também e não é um risco isso aí, não? Sim, isso também é notado lá, que agora o produtor está fazendo isso de maneira bastante racional. Ele está fazendo uma análise muito boa do solo e aquelas áreas, quando ele vê que realmente tem já um resíduo que ele pode fazer isso, ele com certeza vai reduzir. Até porque esse ano, em função de não ter tido aquela liberação do pré-custeio antes, o produtor acabou deixando para comprar muito agora no início do segundo semestre, quando começou a liberar. E aí nessa posição, como veio a correção do câmbio, e aí o custo para ele está mais alto, ele está até agindo com mais precaução. Mas a gente acredita que nada assim que venha a prejudicar, talvez, o nível de produtividade. Uma preocupação que se tem também é com o custo do financiamento dessa safra. Realmente ficou bastante complicado com o aumento da própria taxa subsidiada. Além disso, os juros de mercado também deram um salto importante. Já se tem uma ideia de um mix de custo do dinheiro para essa nova safra, Pedro? Olha, como não teve redução de recursos, né? Foi um dos poucos setores que foi salvo aí desse processo. E aí o crescimento da área vai ser muito pequeno. Então a gente acredita que vai ficar mais ou menos igual do ano passado, no mix. Mas é claro que a taxa é bem mais alta, porque o próprio juro que é beneficiado com o subsídio do governo, aí ele subiu aí 1,2% e o outro mais ainda. Então acreditamos aí pelo menos aí de 12% a 15% vai ficar esse mix aí, vai pesar para o produtor. No custo total, nós já embutindo esse mix de juro, nós estamos trabalhando com mais ou menos 10% a 12% a mais de custo, comparando com o ano passado, um custo cheio. Então o produtor tem que agir com muita precaução, administrar bem a sua comercialização, que ele está quase no limite. Pedro, a ministra Cátia Abreu está aí embutida do espírito aí de realmente partir para um plano agrícola de longo prazo. Se acabar com esses planos safras anuais aqui, que não permite um planejamento de longo prazo por parte do produtor, tentar buscar uma coisa parecida com a lei agrícola americana. Mas é um objetivo que ela tem aqui na sua gestão e já começou a fazer discussões aqui com as principais lideranças, tanto técnicas quanto na área política também, para ver como é que a gente consegue avançar nesse sentido. O que você imagina que seria um componente que não pode ficar de fora de um plano de longo prazo? Olha, infelizmente, nossa política agrícola tem sido muito baseada só em cima de crédito. E nesse sentido, um crédito aí, que seja 2, 3 safras, ajuda muito o produtor. Porque hoje ele está aqui, não só um ano, ele está numa condição que ele tem que fazer praticamente 2 planos agrícolas no mesmo ano com a primeira e a segunda safra. E se ele tiver essa condição de trabalhar com 2, 3 anos, vai facilitar muito, porque o nosso produtor já está bastante tecnificado, tem melhorado muito o nível de administração, e isso aí praticamente é uma barreira a ele fazer algum planejamento. Então a gente acredita que é um processo que as representantes de classe têm batalhado nisso aí já há muito tempo, e acreditamos que deve avançar alguma coisa, e com certeza vai facilitar muito esse planejamento do produtor, que hoje é uma questão assim básica para ele começar a trabalhar pelo menos no médio prazo, 2 anos, 3 anos. A nossa expectativa é muito grande e aguardamos que realmente consigamos alguma coisa. Realmente a gente chegue lá, né? A situação não favorece muito com todos os problemas de ajuste fiscal aqui. Falar em alargamento de planos aqui, quando não tem plano nem para o mês seguinte, é complicado, né? Em termos de política econômica aqui, a inclusive, coisa até vale ressaltar também, hoje isso é muito discutido, as contrapartidas que o agente financeiro exige na hora que ele vai fazer um novo contrato. Com certeza, se ele tiver que fazer um novo contrato a cada 2, 3 anos, esse custo dessa contrapartida, a gente calcula, ela hoje fica às vezes até 5%, até 7%, praticamente dobrando o juro, vai beneficiar o produtor, porque ele já não vai ter que estar enfrentando essa contrapartida a cada 1 ou até 2 vezes no ano. Muito bem, eu conversei aqui com Pedro Arantes, ele é consultor da FAEG, da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, que está participando aqui desse importante evento aqui em Campo Grande, a Bienal dos Negócios da Agricultura do Brasil Central. Pedro, muito obrigado pela participação, até uma próxima e bom evento aqui. Obrigado, nós que agradecemos a oportunidade. A gente vai para mais um breve intervalo, em seguidinho a gente volta aqui para dar uma repassada nas cotações dos mercados futuros, mercados físicos aqui no Brasil, dos principais produtos do agronegócio brasileiro.
Volta já. De volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Hoje transmitindo aqui diretamente de Campo Grande, no recinto da Bienal dos Negócios da Agricultura do Brasil Central. Importante evento aqui que reúne os estados produtores agrícolas do centro-oeste brasileiro. Bom, para esse final de programa aqui, vamos repassar rapidamente aqui as cotações do mercado físico aqui para posicionar nosso amigo produtor rural sobre os negócios em andamento aqui, começando pela soja. Soja em alta, refletindo essa alta do câmbio que nós tivemos ontem. O câmbio continua em alta hoje. Chicago caindo hoje, mas o câmbio segurando as cotações internas, como a gente está vendo aqui, Paranaguá com alta de 0,6%. Tanto mercados aqui operando em alta também em Passo Fundo, com alta lá de 0,7%. Cascavel alta de 1,4%. Mato Grosso, lá em Rondonópolis, R$ 68,00, preço estável. Sorriso, R$ 64,00, estabilidade também. Vamos ver as próximas praças aqui. Lá em Rio Verde, Goiás. Rio Verde, Goiás, com alta de 4,6%, alta forte lá. Possivelmente reposicionando condições de mercados locais lá. Dourados, no Mato Grosso do Sul, estável. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, preço em alta de 1,4%. Barreiras, também com alta de 1,4%. E Balsas do Sul do Maranhão, alta de 1,6% a R$ 64,00 por saca de 60 quilos. Milho em Paranaguá também com alta, 1,6%. Estamos vendo aqui também Campinas em São Paulo também com alta expressiva, inclusive Cascavel estável. Sorriso no Mato Grosso, alta bastante expressiva também, 3 pontos percentuais. Rondonópolis, Mato Grosso, preço estável nessa início de tarde aqui de terça-feira, lá no mercado de milho. Rio Verde, Goiás, com preço estabilizado. Dourado, sul do Mato Grosso Sul, também preço estável. Estabilidade também em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e em Erechim, no norte do Rio Grande do Sul, a R$ 29,50. Vamos ver rapidamente aqui, dá tempo ainda para a gente ver o café. Café sul de Minas Gerais, preço em alta. Lá na região do Cerrado também. No Zona da Mata aqui, preço também alta de 3 pontos percentuais, é isso mesmo? E Conilon, lá em Vitória, no Espírito Santo, preço estável nesse início de tarde. Bom, essas condições dos principais mercados físicos que a gente acompanha diariamente no Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia, hoje com transmissão direta aqui de Campo Grande, no Mato Grosso Sul, no recinto da Bienal dos Negócios da Agricultura do Brasil Central. Boa tarde a todos, a gente volta amanhã sem falta a partir da 1 da tarde.